o seguinte, o objetivo dessa aula é fazer com que você saia com 3 estratégias muito práticas para acelerar a tua carreira dentro da tua atual empresa, ou quiçá, você tomar a decisão de que você precisa dar um passo maior na tua carreira e até mudar de empresa, quem sabe, enfim. Então são 3 estratégias práticas para você aplicar no teu dia de hoje e a partir disso, ok? Então, os conceitos que eu vou apresentar aqui nessa aula não são em si mesmos corretos ou errados, enfim. Mas sim são fruto da minha experiência pessoal, na minha carreira ao longo desses anos e também fruto da minha experiência de ajudar mais de 1.000 pessoas a se desenvolverem profissionalmente, a acelerarem seus resultados na sua carreira, ok? Eu tenho mais de 2.700 alunos num dos meus cursos e graças a Deus tenho prosperado nisso, tá? Em ajudar pessoas, tenho crescido em ajudar pessoas e tenho feito isso com muito prazer, porque é realmente o que eu amo. Ajudar pessoas a se desenvolverem na oratória, na comunicação persuasiva, no mindset projetivo e positivo para o sucesso e também na ordenação das características básicas para se conhecer, ou seja, o autoconhecimento. Então tenho ajudado essas pessoas a se desenvolverem através de alguns pilares e através dos meus treinamentos online e também treinamentos presenciais, ok? E também esse treinamento, essa aula que eu vou dar aqui é fruto da minha observação pessoal da vida de homens e mulheres de sucesso. Então preste bem atenção nisso. Queria começar essa aula fazendo a seguinte pergunta. Você se sente frustrado com o teu resultado atual? Se sente perdendo tempo no seu atual trabalho, sem muita perspectiva, sem esperança de algo que pode verdadeiramente mudar a sua vida? Não é reconhecido pelo que faz ou ainda o que ganha, sequer consegue durar um mês inteiro? Então preciso te informar que essa aula é realmente para você. Permaneça até o final e se conecte com tudo que eu vou falar. Se possível, ative o modo aula e anote os principais insights para poder aplicá-los ainda hoje e ao longo dessa semana. Existe um verdadeiro abismo e ele é muito profundo entre o desejo de crescer profissionalmente e ser reconhecido de fato. Realizar os seus sonhos, os seus objetivos, olhar para trás, parar, observar tudo isso e realmente perceber que tudo que você planejava aconteceu. Isso é uma coisa que poucas pessoas de fato realizam. E o seu principal inimigo nesse processo de percorrer esse abismo, ou seja, o seu inimigo é aquele que provoca esse abismo entre os teus sonhos, entre as tuas metas e a realização delas, é você mesmo. Tem sido você todos os dias. Você é o seu principal inimigo. E você precisa entender isso. Todos os dias que você acorda e se olha no espelho, você precisa entender que você é o seu principal inimigo, que você vai lutar contra você mesmo naquele dia. É você contra você. E eu preciso te contar, eu já fui um desastre completo. Já trabalhei por trabalhar simplesmente, já me senti frustrado, cabisbaixo, parecia não haver saída, até que eu cheguei a ser demitido, velho. Eu odiei aquela sensação, eu odiei ser rejeitado, odiei ser humilhado, odiei não ser importante para alguém, para uma empresa, para uma organização. E foi uma noite realmente terrível. Eu não me lembro muito bem se foi uma noite chuvosa, mas com certeza estava chovendo dentro de mim. E eu sabia que poderia mais, eu sabia que meu potencial era maior que aquilo. Mas simplesmente eu não apliquei. Simplesmente não apliquei e fui merecidamente demitido. Prometi para mim mesmo que não aconteceria novamente e que nunca mais trabalharia com displicência ou sem medir meus resultados, sem medir esforços. O que eu entendi é que nada resiste a uma carreira de propósito, uma carreira com propósito. Que eu não poderia mais viver uma carreira de esperança. E o que é uma carreira de esperança, Gabriel? É uma carreira onde você deposita toda a sua esperança na sua graduação. Ah, porque eu estudo na Universidade Federal. Ah, porque eu faço curso tal. Ou então você investe toda a sua esperança e expectativa da sua carreira na sua pós-graduação, ou então no inglês avançado, ou então no intercâmbio. Ou seja, é uma carreira que se baseia apenas em certificados e currículos. Isso realmente pode colocar uma pessoa dentro de uma multinacional, claro que pode, mas não pode manter, muito menos fazer uma pessoa crescer lá dentro. A maioria das empresas, inclusive as minhas, as que eu atuo hoje, elas preferem, colocam como prioridade os seus soft skills, ou seja, as suas habilidades socioemocionais são muito mais importantes porque, perceba isso, é muito mais fácil ensinar uma pessoa uma habilidade técnica, uma competência técnica, como por exemplo Excel, do que ensinar ela as habilidades e competências socioemocionais, lidar com o ser humano, lidar com a rejeição, receber um não, ou então até mesmo receber pressão, administrar isso muito bem, tomar para si as responsabilidades da empresa. Então é muito mais difícil você investir energia e tempo ensinando as pessoas os seus soft skills. Então por isso que as empresas estão valorizando tanto os soft skills, ou seja, as habilidades socioemocionais. Então é muito importante que você se empenhe por isso e não mais só por certificados.
Ensinar uma pessoa que tem os soft skills que eu preciso para ser um gestor na minha empresa. O Excel, entenda Excel aqui como sendo qualquer tipo de competência técnica, é muito mais fácil. Então, eu comecei a entender isso. Eu tomei, quando eu fui demitido, uma firme decisão. Eu buscaria dentro de mim mesmo as habilidades, eu desenvolveria as habilidades que os grandes profissionais de sucesso haviam desenvolvido. Eu somaria isso a um trabalho muito duro, realmente muito duro. Eu somaria uma ótima oratória, uma crença inabalável, um poder persuasivo, um domínio de quem eu sou, ou seja, um autoconhecimento muito claro, as minhas metas, meus objetivos bem diante dos meus olhos, porque clareza é poder, e muita produtividade. Tudo isso a um trabalho muito, muito duro. Eu estaria disposto agora a mudar completamente a minha realidade profissional. E você pode fazer mais, realmente. Nós podemos fazer mais. Você pode construir mais. O nosso problema é que nós pegamos muito leve com nós mesmos, né? A gente pega muito leve com a gente. Pegamos realmente muito leve com a gente e não gostamos de pessoas que exigem mais da gente. Porém, o sucesso exige mais, muito mais. E eu quero te dar 3 princípios que governam o sucesso no seu atual emprego. E que você talvez já saiba, mas precisa revisitar nessa noite. Se liga nisso, tá? Primeiro conceito é o seguinte: se você quer se destacar, quer ser reconhecido, quer receber mais no seu atual emprego, ou em algum outro emprego, você vai precisar entender muito claramente isso. Os seus rendimentos crescerão na mesma medida que você crescer. Se você quer mudar os seus resultados, você vai precisar fazer coisas diferentes, vai precisar mudar internamente. Se quer mudar os frutos, primeiro precisa mudar as raízes. E eu realmente não sei o quanto você acredita que precisa mudar, mas eu te digo, se os frutos não são satisfatórios, se os seus ganhos ainda não são bons, mude as raízes das suas ações, das suas atitudes. Tenha em mente algo, a maioria das pessoas são reconhecidas em público por aquilo que fizeram em secreto, ou seja, nos bastidores, por anos e anos. Então, você precisa entender que esse primeiro pilar significa você começar a mudar as raízes das suas ações. As suas ações muitas vezes de não domínio próprio, de não gestão emocional, de levar tudo para o lado pessoal, de não conseguir administrar uma pressão, de sempre se auto-justificar em relação aos erros. Muitas vezes quando o teu gestor chega do teu lado, você começa a pensar, poxa, meus erros vão ser expostos agora. E você começa a ficar com medo e se auto-justificar. Não, não é isso que ele quer. De fato, o gestor quando chega perto de você, pela sua experiência, pela experiência que ele tem, pela facilidade com que ele tem de identificar de repente os caminhos, pode ser que ele identifique alguns erros. O ideal é que não tivesse nenhum. Mas imagine se tem. Tudo que ele quer ver é uma atitude de repente de correção, uma atitude de autorresponsabilidade, de chamar para si e de corrigir esses defeitos, de corrigir essa rota. E de repente ser ensinável. Todo gestor ele quer liderados, né? Os líderes eles querem formar novos líderes. E novos líderes só se formam quando você começa a assumir a autorresponsabilidade dos seus atos. Quando você não começa a colocar culpa nos outros e quando você começa a ser ensinável. É isso que ele quer esperar de você. É isso que ele espera de você de fato. Ok? A segunda estratégia muito importante, a primeira estratégia então é mude as raízes. Não tenta ficar fazendo retalho, muda as raízes, muda as tuas ações. De repente acorda com a perspectiva correta. E esse é um dos grandes segredos, né, das pessoas de sucesso. É que elas acordam todos os dias com a perspectiva de quanto eu vou entregar hoje para a minha empresa. Quanto eu vou entregar hoje na minha função. Seja um processo novo, seja um resultado financeiro legítimo e diário, se você trabalha com vendas, por exemplo, seja uma nova formulação para reduzir custos, seja mais produtividade para que eu consiga fazer o básico, aquilo que eu realmente sou responsável por fazer e ainda tenho acesso a novas informações dos meus colegas para que eu consiga ajudar eles a produzirem mais. E dessa forma você começa a se destacar, né? Quando você começa a ser solícito, quando você começa a ajudar pessoas, você começa a se destacar. Claro, existe uma grande virtude em você também saber dizer não. Se você não fez o seu feijão com arroz, o básico bem feito, a sua responsabilidade bem feita, não tenta fazer para o próximo. Então você precisa ter essa habilidade de saber dizer não. Saber dizer não de forma educada. Não é um não, vai te lascar. É um não, ainda não posso. Eu preciso cumprir as minhas responsabilidades. E aí, corre para cumprir essas responsabilidades e volta naquela pessoa que estava precisando de ajuda e oferece auxílio, oferece ajuda, ok? Para de gastar tanto tempo no cafezinho. Apesar de ser importante para desenvolver networking, de repente na tua empresa, se a tua empresa é grande, é importante sim, aproveita inclusive esse momento para desenvolver, para conhecer novas pessoas, para perguntar como essas pessoas chegaram ali, como elas se desenvolveram, que tipo de carreira elas estão querendo construir, quais são os seus sonhos, suas metas.
O networking é muito importante, porém, muitas pessoas gastam tempo demais no cafezinho e pouco tempo produzindo. Quando chega diante da sua mesa, ao invés de repente colocar um WhatsApp, ou então algum aplicativo de comunicação, até interno da empresa, no computador, fica no celular. E no computador você tem muito mais produtividade, então pensa nisso. Muda as raízes e não necessariamente os ramos, tá? Se os ramos não estão produzindo bons frutos, significa que a raiz não está boa. Então muda a perspectiva quando você acorda, é um shift. Muda a perspectiva quando você acorda todos os dias. A partir desse momento, a partir do próximo dia agora, quando você acordar, acorde com a perspectiva. O quanto eu posso fazer mais para a minha empresa. Então se você estava indo para a empresa cabisbaixo, meio desanimado, sem muita perspectiva, comece a se encher de perspectiva. Comece a se encher de paixão por aquilo que você faz, para fazer mais e melhor, para entregar resultado. Pode ser o teu próximo passo, pode ser isso que vai ser a escada necessária para você subir os degraus na tua empresa atual, ou então pode ser isso, o trampolim para você mudar de empresa. Quando um recrutador perguntar o que você fazia, você poder trazer resultados concretos para o recrutador, para uma próxima empresa de repente que possa te contratar por um salário melhor. Enfim, pensa bem nisso. Pensa bem nisso. A segunda estratégia que eu gostaria de te dar é o seguinte, não tem como ser fácil. O caminho não é fácil, não existe atalhos, não existe mesmo. Tava aí Flávio Augusto da Silva esses dias falando sobre, meio que dando um indireto sobre o caso Betina, não estou querendo questionar a integridade da própria Betina, mas é claro que levantou à voga vários assuntos, várias discussões, essa propaganda, né, polêmica da Empíricos. Não tem nada necessariamente de não verdadeiro, mas a maneira como ela foi conduzida. Talvez tenha induzido as pessoas a acharem que com R$1.500 ela fez mais de R$1 milhão. Não, ela começou com 1.500, né? E depois ela foi galgando novos espaços. Mas aí levantaram várias discussões sobre o empoderamento feminino, sobre outras coisas, mas também se levantou a discussão sobre atalhos, né? Atalhos. Tem muitas pessoas hoje oferecendo atalhos e não existem atalhos. Velho, o que você consegue é fazer mais com menos tempo a partir do momento que você adquirir um método consistente, coerente, que traga resultado. Ou seja, muitas pessoas começaram a ter resultado e com certeza não foi de forma fácil, através de um método. Opa, de repente esse método é a ferramenta que você precisa para adquirir mais resultado. Mas perceba, não existe nenhum método que traga resultado sem ação. Não existe nenhum método que traga resultado sem esforço. Digamos que a Betina tivesse começado de fato com R$1.500 ou algo do tipo e construiu 1 milhão, teve muitas coisas aqui para ela construir 1 milhão. Mais dinheiro aportado, com certeza, externamente, as ações certas compradas, as horas gastas diante do home broker, por exemplo, para você comprar e vender ações, enfim. Estou tentando trazer uma aplicação de algo que aconteceu recentemente. Mas não existe atalhos, existe um método. Agora o método vai requerer o teu comprometimento, o teu esforço. Então pensa bem nisso. O Flávio Augusto comentou isso, né? Não existe atalhos, eu sou um bilionário, ele mencionando isso, o Flávio Augusto da Silva, dono do Orlando City, criador e fundador da WhatsApp, vendeu o WhatsApp por R$800 milhões em 2000 e alguma coisa, recomprou o WhatsApp, hoje é sócio do Carlos Wizard, que tinha fundado o Wizard, curso de inglês, o WhatsApp e o Wizard eram os dois maiores do Brasil. Hoje ele é sócio do Flávio Augusto na WhatsApp, no grupo WhatsApp, né? Então, ele é dono do meusucesso.com também, enfim, um cara muito bilionário, com muitos negócios no mundo todo, negócios nos Estados Unidos, negócios aqui no Brasil. E ele fala isso, não existe atalho. Não existe atalho, ele está há anos e anos com consistência, fazendo mais e melhor e construindo mais negócios sem atalhos. Então, não existe, tá? Não existe atalho. Essa é a segunda estratégia, você precisa entender agora então. Se não existe atalhos, o que existe, Gabriel? Existe uma visão abundante e prazerosa do caminho. Muitas pessoas buscam nos resultados a felicidade que desejam. Pensam até o seguinte: quando eu passar naquele concurso, quando eu puder comprar aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu for gerente, ou superintendente, ou diretor, eu mesmo já pensei assim, tá? Então a gente começa a pensar assim, quando, e parece que a nossa felicidade é uma linha de chegada. Mas não é. Não é uma linha de chegada. Se você não conseguir encontrar felicidade no caminho, você estará perdido, porque quando você chegar na linha de chegada do seu carro, do concurso, ou então daquele cargo específico, ou de uma casa, você vai ver que não preencheu a sua felicidade. E você vai ter novas linhas de chegada. Claro, metas são importantes, mas a sua felicidade não pode estar nas metas, e sim no percurso para alcançá-las. Você não encontrará na linha de chegada, porque a vida é contínua, né? E ela continua o tempo todo e sempre haverá novas linhas de chegadas. Portanto, ame o processo,
Ame o seu trabalho. Essa é a segunda estratégia. Entenda o que é um padrão. Inclusive o amor, o êxtase, a tristeza, a frustração. Perceba a sua fisiologia. Ela está posicionada todos os dias para ir para o trabalho. Como? Perceba quais pensamentos inundam a sua mente quando chega o domingo à noite. Se não forem abundantes, se não forem prazerosos, mude-os. Mova o seu corpo. Tem muita gente que fala assim, poxa, quando você não está com prazer na segunda-feira, é porque você tem que mudar de profissão, precisa mudar de carreira. Não necessariamente, né? Você pode mudar o seu corpo, você pode mudar a sua fisiologia, que influencia diretamente nos teus pensamentos. Você pode mudar os teus pensamentos. Como é que eu faço isso, Gabriel? Começa a se mover um pouco. Tem pessoas que vivem, parece que estão presas em caixas, já encaixotadas. Mova o seu corpo, modifique, porque o seu corpo ele é coerente sempre com sua mente. Você nunca vai ver alguém correndo na rua, gritando e sorrindo, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Você nunca vai ver isso. As pessoas que têm pensamentos suicidas, elas estão com a fisiologia, com o corpo posicionado de forma coerentemente com esses pensamentos. Geralmente mais cabisbaixos, mais tristes. Tem uma charge que eu gosto muito, né? Uma coleguinha chega pra... Eu não me lembro se foi Mafalda, enfim, qual foi a charge exatamente. Mas chega para o personagem principal, que, enfim, ele pergunta: opa, tudo bem? Como é que você está? E ela diz, e esse personagem principal diz que está muito triste, que está depressivo. E aí a criança, inocentemente, né, e é isso mesmo, a criança inocentemente pergunta para ela de volta: e como é que faz para ficar depressivo? E aí o personagem principal explica, né? Faz assim, ó. É isso. O nosso corpo ele é coerente com a nossa mente. Então quando chega no domingo à noite, comece a entender como é que o teu corpo vai se posicionar, a tua mente, teus pensamentos. O que acontece nesse período? Quando você acorda na segunda de manhã, será que é um saco a tua vida? Será que é realmente um saco? E você tem tempo para mudar? Você tem tempo para se posicionar de forma diferente? E você tem tempo e tem que ter disposição para modificar de repente os seus pensamentos. Se você não está fazendo nada para mudar de profissão, para mudar de carreira, para mudar de empresa, velho, então mude você mesmo. Eu até digo, tá? Eu ouso dizer, você precisa mudar você mesmo primeiro, para depois mudar de profissão e de carreira. Então, comece a observar isso. Posicione o teu corpo numa posição de poder e triunfo. Gere o sentimento que deseja. É isso que Amy Code, uma pesquisadora de Harvard conhecida, explicou, né? Os nossos pensamentos, eles modificam o nosso corpo. A nossa linguagem, a nossa comunicação, ela modifica o nosso corpo. Só que a nossa comunicação interna, ou seja, a nossa linguagem corporal ou não verbal, também modifica os nossos pensamentos. O inverso é verdadeiro. Os pensamentos modificam o jeito do nosso corpo. Estou tendo um pensamento depressivo, geralmente eu vou caminhar assim, vou ficar mais cabisbaixo, meu tom de voz vai ser mais brando, vai ser mais baixo. Mas o nosso corpo também modifica os meus pensamentos. Os nossos pensamentos, é isso que ela explica. E ela fala que a posição de triunfo, o que ela chama de a posição do Superman ou da Superwoman, né, ou da Mulher Maravilha, essa posição por 2 minutos ao dia, ou um simples sorriso forçado que seja, sem motivo algum, teu cérebro não consegue distinguir isso. Sem motivo que seja um sorriso forçado por 2 minutos ao dia, eleva os teus níveis de testosterona, o hormônio da performance, e diminui os teus níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Então começa a perceber e modelar. O amor é um padrão, o êxtase é um padrão. A mesma pergunta que aquela garotinha da charge fez, eu queria fazer para você. Como é que faz para ficar em êxtase? Como é que faz para sentir orgulho de si mesmo? Se eu pudesse perguntar agora para você, pense agora numa coisa que te deu muito orgulho de ter feito. Você fez algo que realmente foi muito incrível e você se sentiu muito orgulhoso. Pensa nisso. Pensa nisso por 10 segundos que seja. Pensa. Tenta achar esse lapso de memória, de repente pode ter sido há pouco tempo ou há muito tempo, de repente. Tenta achar como é que você se sente agora. Você se sente orgulhoso? Como é que teu corpo se posicionou quando você ficou orgulhoso? Então é isso, né? A pergunta que eu te faço é, como é que faz para ficar depressivo? Como é que faz para ficar em êxtase? Como é que faz para ficar orgulhoso de si mesmo? Como é que faz para triunfar? Para ficar como que tivesse triunfado, né? Tivesse conquistado algo realmente importante. Como faz? O teu corpo muda. Então, a segunda estratégia é isso. Comece a amar o processo e comece a entender os padrões. O padrão de amor e de êxtase é o mesmo padrão que você utiliza fisicamente, fisiologicamente, para atingir a tristeza, por exemplo. São padrões diferentes, perdão, se eu falei que era o mesmo padrão, são padrões diferentes, mas tudo é um padrão. Tristeza, alegria, êxtase.
pensamentos depressivos, estar deprimido, são padrões. Então como é que eu faço, Gabriel, para estar orgulhoso? Pense em algo que você fez que te deu muito orgulho de repente. E perceba que naturalmente esse pensamento vai inundar a tua mente e o teu corpo vai ficar diferente, posicionado diferente. Então pense, opa, o meu corpo ficou dessa forma. Como é que eu faço para ter novos padrões de triunfo, de orgulho? Posiciona o teu corpo dessa forma. É isso que Amy Cuddy explica, um pouco do que ela explica com relação, essa pesquisadora de Harvard explica com relação a mudar a fisiologia. Posição do Superman, 2 minutos por dia. Então a segunda estratégia é essa. Ame o processo. Dessa forma você vai gerar aceleração na tua carreira, ok? Então comece a ter o sentimento que você deseja. Anote isso. Gere grandeza perene. Não sazonal, perene. Ou seja, não deseje ser grande para se aposentar em paz, por exemplo. Seja grande consistentemente. Grande por longos períodos, como Cristiano Ronaldo, como Messi, como Tom Brady, como os grandes no esporte, como os grandes na música, como os grandes no cinema, por exemplo, atores, atrizes, como os grandes empresários, ou as grandes empresárias, né? Isso também pode acontecer, enfim, acontece, a gente sabe. Quando eu me refiro aos grandes empresários, pense em homens e mulheres, por favor. Então, pense em grandeza consistente por longos períodos de tempo e não terá de se preocupar com a sua aposentadoria, sinceramente. A terceira e última estratégia é o seguinte: a pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Ou você reclama ou você tem resultados. Essas duas coisas nunca caminharão juntas, nunca. Elas não são coexistentes no mesmo ambiente. Ou você reclama ou você tem resultado. Se você é casado, você sabe muito bem do que eu estou falando. No casamento, quase sempre, ou você está certo ou você tem resultado. E é mais ou menos isso. Deixa o orgulho de lado e para de querer estar certo, reclamando. Quando você reclama, você manda informações para o teu cérebro e o teu cérebro diz, você está certo. E aí o teu corpo, o teu cérebro começa a reagir numa cadeia de movimentos e sentimentos para te deixar certo, só que sem resultado. Então pense em cada momento no seu trabalho, pense em cada reclamação que você já fez, em relação à sua empresa, em relação à condição que ela te dá de trabalho, enfim. Pense nisso. Quando você reclama, quase sempre o seu cérebro se comporta como uma máquina de autojustificação, te blindando de qualquer autorresponsabilidade pelo resultado gerado. E quem culpa tem uma mentalidade de pobre. Você começa a culpar outras pessoas, ou culpar outras situações, culpar o sistema muitas vezes na sua empresa. O sistema não está errado, quem está errado é você, muito provavelmente. Então quem culpa tem uma mentalidade de pobre. Mentalidade de pobre, mentalmente falando, tá? E quem tem uma mentalidade rica se responsabiliza, se autorresponsabiliza. Então mude o seu foco. Ponha-o, ao invés de na reclamação, em estar correto e sem resultado, na gratidão e na abundância. E tudo que é abundante se mostrará para você. Quando você foca em algo, isso se expande. Isso é claro, né? Isso é claro. Se eu pedisse para você agora, prestar atenção onde você estiver, na cor rosa, por 10 segundos, você consegue captar alguma coisa de cor rosa? Tente imaginar, tente pegar alguma coisa, ou tente ver alguma coisa na cor rosa, no seu quarto, onde você estiver. Cor rosa. Agora feche os olhos por um momento sequer. Por um único momento. E agora tente visualizar para as coisas que você olhou, tente na sua mente visualizar aquilo que você observou quando estava com o olho aberto. Algo com a cor cinza. Você consegue enxergar? Você estava focado na cor rosa e não na cor cinza. Então provavelmente você não vai conseguir lembrar. De repente você tentou puxar agora, automaticamente na sua mente, alguma coisa que tinha cor preta, meio que para coincidir aqui com o que eu estava pedindo, com algo com a cor cinza. Você tentou encaixar essas duas coisas para facilitar essa conquista, mas não. Porque você estava focado na cor rosa e tudo que era rosa se expandiu na sua mente. Veja se faz sentido isso. Eu estava conversando com uma pessoa, ele tem uma profissão, ele é um DJ, e ele falava isso para mim, Gabriel, quando eu ia num shopping, que é um dos maiores shoppings daqui da América Latina, fica aqui em Recife, número de lojas, Shopping Center Recife, eu frequentava muito, Gabriel, Shopping Center Recife, e isso que você está falando é verdade. Ele falou isso para mim. Antes de minha esposa dizer que estava grávida, eu não conseguia observar nenhuma loja de bebê. Eu não prestava atenção, simplesmente meu foco não estava nisso. Meu foco não estava nisso, Gabriel. E quando ela disse, amor, estou grávida, parece que surgiu milhares de lojas, dezenas no mínimo de lojas de bebês no Shopping Center Recife. E eu fiquei me perguntando, será que elas abriram agora? Não, de fato elas não tinham aberto da noite para o dia. Simplesmente o foco deles estava nas coisas de bebê agora. Carrinho, cadeirinha e outras coisas. Pensa bem, qual era o carro que seu pai tinha quando você era criança? Qual era o carro que seu pai tinha?
Por exemplo, meu pai tinha um Palio e de repente ele mudou para uma Santana. Eu não sei se foi o inverso, o que for, mas quando ele mudava de carro, parece que todos os carros na rua se tornavam um carro do meu pai. Então, quando meu pai comprou uma Santana, começaram a aparecer várias Santanas na rua. E não é possível, não teve uma liquidação naquele período. Não foi porque venderam mais Santanas da noite para o dia, foi porque o meu foco tinha mudado. Então, tudo que você foca, de fato, expande na sua mente. Se você estiver focado na reclamação, se você estiver focado nos problemas, é isso que vai se expandir na sua mente. Isso é científico. E se você focar na gratidão, na abundância, é isso que vai expandir dentro de você. As empresas querem, por isso que você vai acelerar a sua carreira, as empresas querem profissionais que foquem na solução e não no problema. Se você de repente trabalha na área de vendas e faltou um produto de repente na sua empresa ou algo do tipo, você não tem que ficar reclamando, velho, porque ou você reclama ou você tem resultado. E quando você reclama, o teu cérebro te auto-justifica do fracasso que foi de repente aquele período de vendas. E aí a autojustificação te leva para um patamar de vitimismo. E vítimas têm pensamentos medíocres. Vítimas são pessoas que têm mentalidade pobre. Vítimas não obtêm resultado na sua carreira. Não crescem profissionalmente. O que as empresas esperam? Protagonistas, pessoas que se autorresponsabilizam pelos resultados. Então, mude o seu foco, ponha-o na gratidão e na abundância. E tudo que é abundante se mostrará de fato para você. Ok? Nesse exato momento, eu queria revisar as 3 estratégias para que você saia daqui aplicando essas 3 estratégias no seu dia a dia e acelere a tua carreira, beleza? Revisando as 3 estratégias. A primeira estratégia foi o seguinte: os rendimentos só crescerão na mesma medida que você crescer. Ou seja, quer mudar os frutos, velho? Muda a raiz. Muda a perspectiva que você acorda todos os dias. Como você acorda? Você acorda para gerar mais resultado para a empresa? Presta bem atenção nisso. Você é um custo para a empresa. Você é um custo. Você tem um salário, você tem, de repente, alguns benefícios, você tem impostos que estão embutidos diante da realidade de te contratar, você tem as máquinas, a alocação do espaço, tudo isso é um custo para a empresa. Se você trabalha e você não consegue medir o resultado financeiro que a tua profissão, que o teu cargo, que de repente o teu trabalho todos os dias, num mês, geram para a empresa, se você não consegue mensurar qual é o resultado financeiro que o teu trabalho gera para a empresa, você é descartável. Ou seja, se acontecer alguma coisa na empresa, você pode ser descartado. Porque a tua função, ela não gera. Toda função gera, tá, resultado financeiro. Toda função tem que gerar resultado financeiro. E se você está numa que gera pouco resultado financeiro, você precisa se desdobrar para, através dessa função, gerar mais resultado financeiro do que os gestores, diretores esperavam. É isso que você tem que fazer todos os dias. Você tem que acordar. Como eu posso fazer com esse meu trabalho mais, torná-lo mais produtivo, ou seja, fazer mais em menos tempo, ajudar mais pessoas e ajudar a empresa a faturar mais. Como eu posso trazer mais soluções no âmbito de lucro mesmo para a empresa, através do meu dia a dia. Se você acordar com essa perspectiva, você está mudando a raiz, os teus sentimentos, você está mudando as tuas ações, ok? Segunda estratégia, só uma revisão aqui. Não existem atalhos, portanto, ame o processo. Entenda que a tristeza, o êxtase, a alegria, o orgulho próprio é um padrão. Então mude o seu corpo, porque mudando a sua fisiologia, você vai estar atingindo o padrão. Como é que você faz para ficar triste? Como você faz para ficar orgulhoso? Então, se todos os dias ficar orgulhoso aumenta os teus graus de testosterona, o teu hormônio da performance, da presença, todos os dias você tem que modelar a tua performance. Todos os dias você tem que modelar os teus pensamentos, mudando a tua fisiologia. Então ame o processo. Todos os dias acorde com essa perspectiva de amar aquele dia, aquele domingo, a noite que antecede uma segunda de trabalho, de muito trabalho, tem que ser maravilhosa. Tem que ser um domingo incrível. Esse finalzinho de final de semana, digamos assim, não precisa ter um tom fúnebre, um tom de velório. Você pode ter um tom muito alegre. Porque amanhã você vai ter a oportunidade de produzir mais para gerar mais resultado e chegar mais perto dos teus objetivos. Esse é o ponto. Terceira estratégia prática para você, tá? A pessoa que se queixa e reclama se torna um imã de coisas ruins. Lembra, tudo que você foca, expande. Vítimas focam na reclamação, naquilo que elas não têm, faz com que elas se tornem certas, e certas sem resultado são medíocres.
Agora, pessoas com mentalidade rica são protagonistas, são pessoas que chamam a responsabilidade para si e que focam não nos problemas e sim nas soluções. E isso vai acelerar a tua carreira. Ok? Lembra lá do que eu falei no começo da aula, soft skills. As empresas estão atrás de soft skills, pessoas com essa habilidade de solucionar problemas de forma criativa. Que tem uma eloquência na fala, nessa resolução de problemas, na conversão de pensamentos. Principalmente se você trabalha com equipes, e toda empresa trabalha com pessoas, cada vez mais a tecnologia está humanizando mais as funções dentro de uma empresa, humanizando, tornando mais humanos. Quanto mais a tecnologia avança, mais humana uma empresa se torna. E aí, com esse processo de humanização, você precisa lidar com gente, você precisa lidar com pessoas. E para lidar bem com pessoas, você tem que ter uma gestão emocional, você precisa ter a mentalidade correta, você tem que ter uma crença inabalável naquilo que você faz. E você precisa comunicar com as palavras certas. Às vezes você quis comunicar alguma coisa de uma forma e você foi ignorante, foi grosseiro, porque esse é o teu jeito. E você, esse é o meu jeito, eu sou assim no meio da Gabriela. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim. Não, de fato não é. Você tem que mudar, inclusive, o seu jeito de falar, de se posicionar. A tua oratória importa muito no teu processo de relacionar-se com as pessoas. A tua oratória, a tua comunicação é persuasiva o suficiente para você converter ideias, para você trazer as pessoas para o teu time, para que elas acreditem tanto quanto você nesse processo de crescimento da empresa, por exemplo. É isso que você tem que ter em mente. Ok? Então não espera mais, tá? Aplique todos esses conceitos, essas 3 estratégias ainda hoje na sua vida e carreira e mude completamente seus resultados. Lembre disso. Ok? Eu tô aqui para te ajudar. E se você, recado final aqui, e se você quer entrar na lista da minha próxima turma fechada do método Fale com Poder, um método que vai muito além da oratória, basta clicar no link que está lá no meu perfil do Instagram, ou então colocar o seu e-mail no link que eu vou deixar aqui na descrição, coloca o teu e-mail e você vai entrar na lista VIP e você vai ser avisado quando a próxima turma abrir, ok? Além disso, você vai estar recebendo conteúdos exclusivos meus que eu mando por e-mail para minha lista de alunos e lista de espera. Fechado? Pensa bem nisso, aplica essas 3 estratégias, começa a acelerar a tua carreira. O Fale com Poder vai acelerar muito a tua carreira, então não deixa de se inscrever e entrar na lista de espera. Se esse vídeo fez sentido para você, dá o teu like, beleza? E compartilha, marca as pessoas que de repente são importantes para você. Aqui, fechado? Sou Gabriel CBO, eu tô aqui para te ajudar, conta comigo sempre. Grande abraço, valeu, tamo junto.